Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, assistente do Dr. Norberto Kepp, que criou uma escola de pensamento lá no comecinho dos anos 80. Ele já tinha formulado a unificação da ciência, da filosofia e da espiritualidade, prenunciando uma nova era para o mundo, onde os cientistas vão integrar no seu trabalho a espiritualidade e a filosofia certa. Então, essa fragmentação que a humanidade tem vivido desde o século XX, principalmente, ela está agora, assim, colocada em xeque pela psicanálise integral. Vocês vejam aí nessa ilustração como que o século XX tratou, e vem tratando muitos até hoje, o ser humano. O ser humano ele é tratado aos pedaços. Uns são os psiquiatras, que tratam da cabeça do ser humano, seus pensamentos, suas neuras, suas ansiedades, angústias, etc. Outro é o religioso que vinha tratando, né, da sua fé, dos sentimentos, valores. E outro, o cientista, o médico, os cientistas, né, que estudam o ser humano mais em pedaços ainda, cada um com uma especialidade de olhos, ouvido, garganta, neurologia, gastroenterologia, enfim. Então, você, para se tratar, se você tem um problema, você faz um percurso, né, em vários especialistas. E esses especialistas tratam o ser humano em pedaços, portanto, perdem completamente a visão do todo integralizado, integral que nós somos, uma energética só, espírito, enfim, pensamento, corpo, ação, valores. Nós somos um ser humano integral e é assim que nós precisamos ser tratados, porque assim como existe um sistema imune, é o corpo todo que se defende de um problema, da mesma forma nós temos que nos tratar. Cada problema que se apresenta, nós temos que tratar no todo, porque o todo é que tem condição de resolver os particulares, né? O do maior para o menor, do energético, do espiritual, do total, do uno para o particular, para esses probleminhas que a gente tem e que viram problemões, né? Se a gente não trata direito. Em geral, né, a ciência coloca o ser humano vindo do inferior para o superior, né? A tal ponto que na Inglaterra a ideia que sempre vigorou foi que o ser humano seria o resultado da evolução, né? Então, a ciência criou essa ideia totalmente errada, que o ser humano viria das amebas, depois se transformaria em macaco, depois de macaco, o ser humano. Então, nós queremos dizer que no nosso trabalho científico, inclusive aqui, olha, nós temos o nosso jornal, né? Esse jornal aqui, que fala que o ser humano é mais espírito que mais matéria. Isso eu quero dizer o quê, né? Que o ser humano não veio da matéria, que o ser humano veio do mais alto, né? Que o ser humano
veio do mundo dos espíritos e, vamos dizer, quando falam da questão do paraíso terrestre, né? Que o ser humano vivia no paraíso, eu quero dizer, mas na vida espiritual. E até agora nós vivemos mais no universo dos espíritos. Veja aqui este livro, O Universo dos Espíritos. Por quê, né? Porque o ser humano, ele segue mais a vida psíquica, psicológica, do que a vida sensorial. Então, essa ideia de evolução, de evoluir assim, vamos dizer, do nada, como se o mundo não tivesse nada e um dia, por milagre, né, aparecesse a primeira célula, o primeiro elemento que foi se transformado em terra, em árvores, né, em vegetais, em animais e finalmente o ser humano. Então é ao contrário. O ser humano, e isso a gente fala baseado também na teologia, é criado diretamente junto com os anjos e teria no passado, né, a espiritualidade angelical. E com o tempo houve a queda, e aí o ser humano se tornou mais assim, no sentido animal, né, do que no sentido espiritual. Então, o grande problema quando se fala, por exemplo, na teologia, o pecado original, né, que a gente nasce com o pecado original, significa isso, que nós decaímos do alto para o baixo. E agora, hoje é véspera de Natal, né? Então eu quero dizer isso, que o trabalho todo, né, de Cristo foi retornar o ser humano a uma vida como ele tinha, a vida espiritual, a vida assim de acordo com a realidade. Então eu quero mostrar um gráfico aí que a ciência nossa explica qual é, vamos dizer, a origem do ser humano. Veja que no centro dessa roda aí tem um triângulo, né? O triângulo tem de um lado o bem, de outro lado a verdade e lá em cima o belo. São os três elementos que o ser humano foi criado. Então eu estou dizendo isso, que o ser humano foi criado diretamente pelo ser divino. Então, por um motivo ou por outro, principalmente a questão demoníaca do Lúcifer, ele fez com que o ser humano renunciasse à sua posição divina e se tornasse assim um ser humano mais animal. Então agora eu gostaria de dizer o seguinte, vendo novamente o quadro aí, veja que ao redor do quadro tem a energética, né, do ser divino, aí ao redor de todo o quadro. E o ser divino que criou tudo e nessa criação, né, ele colocou a energia escalar, que o Tesla descobriu como assim fundamental para ver qualquer, vamos dizer assim, qualquer ser, qualquer elemento, seja a terra, seja as plantas, seja assim os animais e o ser humano. E se nós não estamos lá ainda, nós estamos agora quase de volta,
pela conscientização. Então, a energia que Tesla descobriu se chama energia escalar. Essa energia escalar é que faz tudo o que existe, né? Então, tudo o que existe é praticamente assim criação, algo espontâneo. Então, nós fizemos um trabalho que eu chamo de assim a questão energética, né? A energética para substituir a ideia de física que geralmente a ciência criou. O César quer falar alguma coisa? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho que eu costumo dizer aqui no programa e sempre que uma das maiores descobertas que eu considero é a inversão que o senhor realizou em 1977. Então, todo mundo na humanidade está sujeito à inversão. E a ciência também, ela nasceu invertida. E isso não é diferente para a física. E qual que é a ideia invertida da física? A física, ela acha que tudo vem do menor para o maior. Por quê? Porque ela dá valor à matéria e não dá valor ao espírito, à energia. Tanto é que eles acham que a energia vem da matéria. Então, esse pensamento é a mesma coisa que você pensar que uma casa que é feita de tijolos, os próprios tijolos contêm em si uma força de reunião que vai fazendo a casa. Isso é óbvio que é um absurdo. A casa ela só é feita porque tem um artífice, um ser humano que bolou a casa e vai colocando os tijolos na forma da casa que ele tem na cabeça. E toda a natureza é assim. Quando eu vejo uma árvore, não são moléculas ou partículas ou pedacinhos de matéria ínfimos que vão se juntando e formando a árvore. Aquela árvore ela já existe na mente do ser divino. Foi o ser divino que fez aquele molde energético da árvore e que constitui a matéria. Então, primeiro vem a energia, primeiro vem o todo, depois vem as partículazinhas lá que preenchem esse todo. Então, tudo vem do maior para o menor, vem de Deus para o ser humano, vem da energia para a matéria. E a física está ao contrário. E nesse pensamento, o que está acontecendo? A gente está destruindo o mundo físico porque a gente acha que para ter energia a gente tem que destruir os elementos materiais, os menores, para poder ter energia para viver. Então essa é a nossa grande inversão. Aí eu acho interessante esse livro que o Dr. Kepp escreveu, A Teologia da Física, que diz que se a física não for governada ou guiada pela teologia, ela vai permanecer invertido. Porque a teologia é a ciência do Espírito de Deus. Então tem que vir de cima para baixo. Então a ciência que deve governar a física é a teologia. E isso é que é a energética que o Dr. Kepp se refere. Inclusive eu gostaria de exemplificar. Vamos mostrar esse momentinho só. O ventilador que nós fizemos, que emite, né, a energia escalar que o Tesla descobriu, e a energia escalar vem diretamente de Deus. A energia escalar que criou os sóis, né, a galáxia, as galáxias. Então, é claro, a Terra, as árvores, os animais e o ser humano. Então, essa descoberta do Tesla levou a gente a perceber um fator importante. Veja aqui, eu escrevi esse livro, A Medicina da Alma, que muitos estranharam, dizendo, mas como, né? Tratar da alma. A alma é o pensamento, a alma se manifesta, né, pela verdade, pela realidade e pela beleza. Então, são três elementos, né, que fazem, vamos dizer, a alma e que na prática também o corpo. Então, eu gostaria de mostrar um outro elemento aqui. Olha esse quadro, né? Esse quadro é uma fotografia que data de 1916.
Veja, tem ali um espírito subindo, porque a fotografia, ela grava, né, também os seres espirituais, porque é magnética, é um processo magnético. Então, essa pessoa nos Estados Unidos, nessa época, conseguiu fotografar, por acaso, né, um espírito subindo. Então, o que eu quero dizer é isso, é que na vida espiritual nós somos eternos para sempre, seja onde a gente estiver, né? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Aquela hora o César estava explicando, né, que uma árvore, por exemplo, né, ou uma casa, não vem de baixo para cima. E tem um experimento, né, que o senhor dá nas suas aulas, que o Dr. Kepp colocou, inclusive no trabalho dele, daquela cientista que fotografou uma semente num microscópio especial e que dentro da semente já tem a árvore completa, inteirinha, dentro daquela semente. Agora, o que seria, então, a questão da doença? Por que que nós ficamos doentes se fomos criados de um modo tão perfeito? E, vamos dizer, o corpo também é perfeito, não só a alma. Então, eu vou mostrar um exame de sangue de uma pessoa para ver como a doença se manifesta dentro da pessoa através das ideias e através de qualquer coisa que a pessoa tenha intenção, principalmente má. Então, toda doença vem de ideias ruins, de, vamos dizer, coisas negativas que a pessoa segue. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. É interessante esses experimentos de sangue, porque, por exemplo, temos outro hoje que temos mais problemas que é associado com o fígado. Mas se o coração tem raiva, então vai danificar o sangue, e sangue com o tempo vai danificar órgãos do corpo. Então não adianta de tratar fígado se continuar com raiva no coração. Então veja novamente o quadro com esse exame de sangue. Olha lá, aquele amontoado lá é de células, né? Assim, dentro do sangue, de glóbulos, né? Glóbulos vermelhos que estão assim amontoados sem ordem, é sinal que a pessoa não tem ordem interna, não tem ordem assim no que pensa, não tem ordem também no que faz. Então, notem que se o sangue mostra isso, a pessoa já está doente na alma. Então, um fato interessante é que não existe pessoa alguma que não tenha problemas assim no sangue. Eu gostaria de mostrar outra análise do sangue de uma pessoa mais equilibrada. Veja, aí os glóbulos vermelhos, né, são mais ou menos em ordem. Tem também os glóbulos brancos, né, que corrigem os vermelhos. Então veja que o tempo todo a natureza está trazendo para o ser humano o que é assim vida, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é, vamos dizer, o afeto, né? Então, a gente diz, por exemplo, o que é a questão do afeto? Afeto é o verdadeiro sentido que a pessoa tem fora do afeto, do amor, né?
O que resta é doença, como a questão da inveja, como a questão da raiva, né, da ira, como a questão de qualquer elemento ruim. Até gostaria, com o tempo, vocês mostrassem lá um elemento assim, vamos dizer, patológico, né, da ira. Veja, é feito pelo Catinari, né, que é o maior pintor no Brasil, e ele está mostrando o processo da ira, como uma pessoa que tem ira quer lancetar todo mundo, tem uma lança na mão e olha a cara dele. Então, esse elemento, né, é o que a teologia chama de pecado, chama de parte, assim, vamos dizer, ruim que a pessoa tem. O senhor Quer falar alguma coisa, Luiz? Então, eu queria comentar que essas explicações que o senhor tem feito, né, nós aplicamos na odontologia desde 82, a psicossomática energética. E é muito interessante, né, que a alma, que é invisível, tem um poder acima do corpo. Nós somos corpo e alma. Então, através da alma, quando nós aceitamos a nossa essência genuína, né, o afeto, principalmente, aí os dentes se desenvolvem bem, ficam bonitos, né, o corpo todo, né? E quando nós bloqueamos a captação dessa energia escalar, né, que a gente recebe de Deus, aí nós começamos a adoecer. Essa questão da raiva, né? A raiva causa cáries dentárias, inflamação da gengiva, aftas, mau hálito, candidíase, né, um sapinho. Então, quando nós aceitamos o bem, nós temos saúde. O corpo é perfeito como Deus nos forneceu, criou para nós. Então, veja que ela falou que o mau hálito, ela é odontóloga, né? O mau hálito mostra que a pessoa tem doença. E a Luciana quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. O senhor falando dessa questão da transcendência, falando da questão espiritual, eu me lembrei do caso do professor Viktor Frankl, que ele divide em 3 níveis. O nível físico, a dimensão, né? Dimensão física, dimensão psicológica, e ele coloca uma terceira dimensão espiritual, que ele chamou de noética. Aí eu fiquei pensando no que o senhor fala, principalmente, o senhor fala aqui nesse livro, a Bíblia Trilógica, o senhor diz aqui que vivemos na transcendência mesmo sem perceber, mostrando que a gente vive num nível total espiritual. E não essa separação. E que o senhor fala que o sentimento, o pensamento e a ação são a maior parte da transcendentalidade da pessoa. Então, o ser humano está envolvido nessa energia escalar, que o senhor estava falando agora há pouco, nós somos sustentados por ela, nós não somos divididos em físico, psicológico e transcendental, né? Espiritual. Nós temos, assim, no sentido psíquico, um relacionamento direto, né, com os espíritos, direto com os anjos. E o pior é também com os demônios, né? O que é um demônio, né? Que o ser humano pode se transformar num demônio se ele tem más ideias, se ele tem más intenções, se ele, vamos dizer, é assassino, se ele é ladrão. Então, o que chamam assim de vícios é justamente a doença que o ser humano tem. Então, questão de estar assim com um problema grave de doença física, qualquer doença, gente, qualquer doença física vem da vida espiritual. Então, indica
que a vida espiritual também está doente. De acordo, Cláudia? Sem dúvida, Dr. Kepp, perfeitamente de acordo. Então, alguns têm consciência disso e aceitam essa consciência, outros não, e se prejudicam muito. Então, a gente nota que esse novo milênio vai ser um milênio que vai ter a consciência como seu principal elemento para que possa haver saúde psíquica, orgânica e social. Até. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.